E sejam bem-vindas ao nosso primeiro programa. O primeiro é sempre com muito nervosismo, com aquele friozinho na barriga, né? Com aquela emoção que transborda e muitos percalços nos bastidores, né? Porque a vida exige da gente muitas coisas e a gente vem e enfrenta. Costumo dizer que não é para matar leão, né? Já vamos começar aí com um novo olhar. Esse nosso programa já vai começar com um novo olhar sobre essa questão. Vamos domar um leão? A gente doma um leão para que ele venha fazer parte do nosso exército, né? Então a gente hoje está respaldada por todos os leões dessa vida que decidiram nos enfrentar, mas que hoje a gente decide trazer eles para nossa união, né? Então sejam bem-vindas ao nosso Mulher Inteira, nosso primeiro programa Mulher Inteira, um espaço desenvolvido para transformar a consciência para viver saúde por inteiro. Ciência, fé e emoções dentro desse contexto de trazer vida para as mulheres. Então, aqui nós vamos conversar sobre vida real, sobre dificuldades, sobre potenciais que a mulher tem. E hoje a gente já começa esse nosso programa falando de identidades femininas. Porque quando a gente pensa em identidade feminina, a gente pensa muito nas questões dos papéis, né? A gente exerce muitos papéis nessa vida. Papéis de funções, né? E aí a gente se torna o quê? Multitarefas. E na verdade o que Deus quer para nós é que nós possamos ser potencialidades. Então, quando eu comecei a analisar e entender que por trás dessa relação de papéis existia algo que trazia para a mulher um peso muito grande de carregar uma vida, carregar uma estrutura familiar, carregar muitas vezes a própria história, carregar o seu próprio corpo, carregar uma fé e uma espiritualidade que muitas vezes se torna pesada. Eu entendi que dava para viver algo diferente. E aí foi onde, dentro dessa comunhão com Deus, nessa busca, nesses estudos, eu comecei então a entender que a identidade ela é muito mais favorável do que um simples papel. A mulher exerce sim muitos papéis, mas a identidade precisa ser preservada. E nós temos então, dentro dessas identidades, 8 identidades que eu trago como base para a nossa vivência hoje desse programa. Identidades essas que vão muito além desse percalço de vida da mulher dentro de uma jornada e que quando qualquer uma dessas identidades elas se tornam pesadas demais, perdidas demais ou desconectadas demais, acaba trazendo para a mulher uma dificuldade de sustentar a própria vida. E aí ela perde o quê? A própria identidade. E aí ela começa a se moldar para querer parecer e viver como alguém que precisa simplesmente agradar. E não é esse o contexto. A mulher ela tem que viver para servir, sim, mas para servir a si próprio primeiramente, né? Então, nós não temos uma identidade, nós temos 8. E ao longo, então, da vida, a gente passa por todas essas identidades. Então, dentro do meu trabalho, eu desenvolvi o que eu chamo hoje de roda das identidades femininas. E essa roda, ela vai representar as dimensões da vida da mulher, para que a mulher busque o seu próprio equilíbrio. Então, ela precisa estar nesse equilíbrio para ser mulher inteira. O nome do nosso programa, né? Nesse contexto. E o nome também da nossa comunidade, que a gente tem dentro de um app incrível que na descrição terá o link para você acessar. Uma comunidade riquíssima, onde a gente vai compartilhar a fundo todas essas identidades, sempre nesse tripé, que é fé, ciência e emoções. Porque se a mulher tiver baseado nesse tripé, a vida é sustentada. Então nós vamos trabalhar dentro da comunidade tudo isso. E nós vamos liberar uma aula gratuita para vocês dentro dessa roda da identidade feminina, trazendo o contexto e a profundidade de cada identidade. E vou liberar também um e-book maravilhoso para que você possa acompanhar essa vivência e trabalhar a sua própria cura. Trabalhar o conceito de autocura. A mulher, quando ela aprende a cuidar de si, quando ela aprende que ela é capaz de fazer por si e pela sua família, ó,
muita coisa muda na vida desta mulher, né? Mas vamos falar das identidades? Vamos falar dessas 8 identidades? Um resuminho só para vocês entenderem essa relação das identidades. Nós temos a identidade de fé, que é aquela mulher espiritual, aquela mulher que crê, que é aquela nossa conexão com Deus, com o divino, com tudo aquilo que nos direciona, né, diante da vida, espiritualmente falando. E nós temos a identidade emocional, que é como lidamos, como sentimos e nossa maturidade emocional. Então, a nossa história, ela vai trazer para nós um comportamento. E a partir desse comportamento, nós vamos ter resultados imaturos ou não, com uma maturidade, com resultados positivos, baseado no quê? Naquilo tudo que está na nossa história, armazenado no nosso sistema límbico, que doutrina a nossa vida. E nós temos também a identidade corporal. O que é a identidade corporal? É como nós escutamos o nosso corpo, como nós lidamos com a nossa saúde física, os hormônios, energia, porque a vida da mulher vira um caos quando o corpo não está trabalhando favoravelmente, não é verdade? Então, e nós temos a identidade relacional. A identidade relacional é aquela identidade que a mulher se relaciona, seja com o esposo, com a família, com os amigos, com a sociedade. A mulher, ela está sempre se relacionando. E quando a mulher decide se relacionar de uma forma adoecida, ela se doa demais. E aí ela vive uma desconexão com muitas vertentes da vida. E nós temos a identidade profissional, que é aquela mulher que desenvolve a sua carreira, o seu profissionalismo, tudo dentro de um propósito para uma realização. Então, hoje, para uma mulher ser realizada, ela não pode estar em desequilíbrio também na sua parte profissional, porque até tem algumas mulheres que não exercem uma profissão hoje, mas elas são profissionais do lar, né? Que coordenam uma família, uma casa, então também se encaixa aqui. E nós temos a identidade de mãe. Só que eu coloco na identidade de mãe também como cuidadora, porque a mãe não é só aquela que gera, é aquela que cuida, aquela que tá ali, né, sempre dando colo, sempre abraçando, sempre trazendo vida e carinho para as pessoas. Então essa cuidadora, ela faz o papel de cuidar e de nutrir vidas, mas essa mulher, ela precisa desenvolver um papel de mãe de si mesma e de cuidadora de si mesma. E quando tem uma dor relacionada a essa maternidade, seja a maternidade dela mesma, ou seja uma maternidade que veio de uma hierarquia, muita coisa fica adoecida aí. E nós também temos a identidade social, que é a nossa participação no mundo, né? Essa identidade, ela é muito importante, porque senão a gente também vai se doar demais em meio à sociedade, em meio às pessoas, né? E viver ocupada demais para não dar conta de tantas outras coisas que precisam estar em equilíbrio. E nós temos uma identidade que eu falo que é aquela que vai trazer margem e base para todas as outras identidades, que é a identidade da mulher interior. É aquela menina que ela carrega, que aprendeu, que viveu experiências, que carregou fardos, que carregou traumas, mágoas, tristezas e que faz da vida hoje um sentido diferenciado. Então é um espaço profundo onde mora a nossa consciência e a nossa verdade. Aquilo tudo que é verdade para nós veio baseado dentro dessa mulher interior. E quando a gente se desconecta dessa mulher interior, é onde muita mulher fala assim: me sinto tão vazia, a impressão que eu tenho é que eu estou perdendo a minha essência. E é exatamente aí, tá? Então hoje eu trago uma frase chave para vocês, que é: o problema não é ter muitas identidades, porque a gente fica pensando, meu Deus, como carregar tudo isso, né? Por que será que Deus fez isso conosco, de botar tudo isso de responsabilidades e de papéis que a gente tem que administrar dentro de uma vida? Mas aí é que tá. O problema não é quando a mulher tem todos esses papéis. O problema é quando ela se perde dentro deles. Porque hoje, dentro da minha vida, baseado em tudo que eu venho trabalhando comigo, com as mulheres que eu tenho, né, tido a graça de poder estar junto, nossa, é lindo demais saber o quanto é possível a gente equilibrar essas nossas identidades e viver os frutos disso. E
Para agradecer essa nossa vivência aqui, nós precisamos de quê? De parcerias, né? E nós temos parceiras que são mulheres verdadeiras, mulheres que têm, assim, uma identidade profissional realizada. Então, vamos rodar as nossas patrocinadoras? Vocês viram que riqueza, gente? Mulheres maravilhosas. A primeira delas é a Alessandra Alves. Ela que cuida, ó, das minhas unhas. Amanhã tem horário com ela, renovar as minhas unhas. Tem muitos anos que a gente é parceira, né? E ela tem um trabalho lindo com toda aquela questão de biossegurança, de entregar resultados maravilhosos e unhas mais naturais possíveis dentro do Nail Design. Acho que é assim que fala, Nail Design, acho que é assim. Que é essa questão de alongamento de unhas, né? Ela também faz blindagem de unhas. E depois nós entramos aí na nossa... Deixa eu procurar aqui, rever, meu pai do céu, mulher... Deixa eu achar. Depois nós tivemos a Doutoras da Beleza, né? Na verdade foi a minha clínica em segundo lugar, gente. Será que eu me perdi de mim? É emoção pura nesse coração? Foi, e a minha... como é que fala? Que faz os vídeos? Minha princesa Ana Vitória, muito grata. Ela tá aqui com a gente nos bastidores, só fazendo aqui um making off para nós, né? Mas ela também fez esse vídeo para nós lá na clínica e ó, ficou chique. Um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente tem de essência de entrega lá na clínica. E depois sim é que veio Doutoras da Beleza, que é uma amiga que nós começamos
praticamente juntos há 20 e poucos anos atrás, que é uma mulher incrível, que também eu falo que, a gente não gosta muito de falar que é mulher guerreira, né, porque a gente põe uma capa na mulher que não é muito favorável, mas é uma mulher incrível, que veio assim, e hoje ela tá com uma clínica maravilhosa, ela tem a filha dela e o filho dela, ela tem a biomédica, que é a Júlia, que trabalha com ela, e ela tem também o Kaique, que é o filho dela, que é fisioterapeuta, ó. Chique demais. E depois, nós viemos para a nossa loja virtuosa. Hoje eu estou vestida de Seja Virtuosa, né? E para trabalhar essa vida maravilhosa da mulher fisicamente, nós temos a nossa convidada de hoje, que é a Tati, essa maravilhosa, Tati Faustino, né, que nós viemos aqui, e que também a mãe dela contou um segredo para nós esses dias, né, que nós somos amigas de barriga. Eu adorei quando a mãe dela disse isso, que nós somos amigas de barriga, né, dividimos até coisas quando criança e tudo, né, e nós crescemos dentro de uma infância muito gostosa, fizemos muita arte. Então é uma honra muito grande, Tati, ter você aqui comigo nesse nosso programa Mulher Inteira. Tô ficando nervosa. Ai, gente, é muita emoção, viu? Muita emoção. Eu falo que quando a gente entende as responsabilidades que a gente tem diante de Deus, com aquilo tudo que a gente tem de desejo de fazer, o nervosismo vem, né? Eu acho que até aquele pregador que já está acostumado a subir em um púlpito e trazer a palavra, ou alguém que tem tanta facilidade para falar e lidar com mulheres, quando a responsabilidade diante de Deus vem, a gente tem o frio na barriga, a gente enrola a língua, a gente engasga, né? A gente fica rouca, a gente fica com gripe, a gente tem hemorragia, a gente fala, ixi, tem muita coisa. E é isso que a gente quer falar aqui, Tati, sobre essas relações, né? Conhecer você como uma mulher que eu considero muito inteira hoje, de todas as suas vivências, de todas as suas aventuras de vida, né? Eu me sinto muito honrada de poder conversar com você sobre ser mãe, cuidadora, sobre ser esposa, dentro de uma identidade, né, desse matrimônio, essa coisa que Deus trouxe para você de uma coisa muito linda, e também de uma mulher profissional. Então, escolhi essas 3 vertentes para trazer essas 3 identidades para conversar um pouquinho com você, né? Tem muito tempo que você é empreendedora? Eu sei, mas quero que ela conte. Nós somos amigas, né, de barriga, subimos bastante em pé de jambolão. Muito! Né, e dado o momento da vida, né, a gente se afastou, cada uma tomou um caminho e depois nos encontramos de novo, né. Eu comecei em 2011. 2011 eu fui bater lá na sua porta, né, tinha só uma panelinha de cera. Eu falei, Marli, não tenho experiência, mas eu quero trabalhar. E você que falou, eu lembro como se fosse hoje, você disse assim, nossa, que ótimo, a minha depiladora foi embora, que é essa moça, né, Exatamente, quem da fez beleza, né? Isso, a Rosângela, doutora da beleza, ela fez essa transição, beleza. Ela foi para o centro da cidade, buscar novas oportunidades. Isso, e você me abriu a porta, assim, me abriu a porta, e eu, até hoje, eu sou extremamente grata, né, pela sua paciência, pelo ensinamento que você me deu ali, né, e você me passou todas as suas clientes, né, de depilação, de design de sobrancelha, e confiou. Eu acho que depois dos meus pais, você foi a primeira a confiar, de fora foi a primeira a confiar em mim, você falou, não, vamos embora. Aquela que lá atrás, provavelmente nessa fase que a gente se encontrou, nem confiava em si mesmo. Tava tentando confiar, né? Trazer essa... Mas eu fico muito feliz de você trazer essa memória, né? Eu não... lembrava, assim, que a gente tinha começado juntos, tem muitas histórias juntas, mas nem lembrava que eu poderia ter acreditado em você dessa forma. Mas que bom, eu fico muito feliz, porque hoje você é maravilhosa, né? Como sempre foi, na verdade, Deus vem trazendo maturidade para você. Sim. Mas dentro dessas identidades que eu trouxe, né, como mulher cuidadora, como mulher esposa e como mulher empreendedora,
qual foi, assim, a mais desafiadora para você? Ou qual é a que vem mais sendo desafiadora dentro dessas identidades para você poder viver elas? Eu acho que no início foi a maternidade. Foi um misto de tudo, né? Porque Uhum, assim, eu sempre, na verdade, assim, eu nunca tive aquele desejo, né, de ser inteira sendo mãe, porque eu já me uhum. considerava uma mulher plena, né? Mas com o passar do tempo foi nascendo esse desejo de ser mãe, de ser mãe, de ser mãe. E ali realmente completou algo, né, que até hoje é desafiador. Ele vai fazer 8 anos, ele me desafia, assim, a ser realmente uma mulher melhor, né. Então acho que desses 3, o mais difícil, o mais desafiador é realmente ser mãe, né, porque educar, você não está educando uma criança, você está educando um homem para a vida, né. Verdade, nossa, você tocou num Então ponto bem é profundo. um homem para a vida, então eu acho que é a parte mais desafiadora. E um homem para a vida, é essa certeza de que você vai construir um homem para que um dia ele tenha uma esposa, para que um Exatamente, dia ele honre uma mulher. É, exatamente. então assim, eu acho que antigamente a gente não tinha muito isso, né, os homens se moldavam meio que só Uhum. dentro de uma estrutura e como base, tendo, sim, uma estrutura familiar ou muito bem formada ou bem desestruturada, mas tinha que viver ali, né. Mas olhando para isso e entendendo que toda mulher tem essa oportunidade, e é algo muito bonito da mulher buscar, né. Sim, Saber que através dela, o plantar de sementes. Mas Tati, com a maturidade que você tem hoje, muita coisa você teria feito diferente, de repente, há 1, 2, 3 anos dele, né. sim, Faz sim, sentido, não faz? faz, Porque a gente faz vai sentido. amadurecendo e a gente vai ressignificando ao Uhum. longo do tempo. Eu digo isso porque eu, sim, fiz muitas coisas que, de repente, olhando para trás na questão da maternidade, eu poderia ter feito diferente, mas tudo é permissão de Deus na nossa vida, né. Sim, eu tenho aprendido que nós não somos mãe nota 10, né. Sim. Nós somos que e aquelas que estão aprendendo sempre, é todos os dias. Eu acho que nenhuma mãe deve se cobrar por isso, por não se achar perfeita, não ser perfeita, porque ninguém é, Uhum. né. Então é com os erros que a gente vai aprendendo: "Olha, posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo, vou ajustar isso aqui, vou ajustar isso ali". Então é uma construção ao longo do Sim. tempo, né. É. Muito verdadeiro. Então as mulheres precisam hoje ter consciência que essa identidade exige muito processo de ressignificação. Então, se você hoje carrega uma culpa, uma responsabilidade por algo em relação a essa maternidade, olhe com carinho para isso. Não é isso que Deus quer. Não quer que você vive culpa, que você vive peso. Quer que você viva assim responsabilidade, Sim, porque sim. responsabilidade, Tati, tira o peso das costas. A culpa, ela pesa demais, ela traz muita sobrecarga, e isso faz com que a mulher adoeça. A culpa Exatamente. adoece fisicamente, a culpa adoece emocionalmente. Agora, quando a gente se torna responsável, a gente pega essa responsabilidade e vamos fazer diferente? Vamos moldar alguma coisa diferente? Vamos ter a oportunidade de fazer alguma coisa diferente? É muito lindo a gente Exatamente. saber que a gente pode fazer essa diferença, então pensa nisso, já fica aqui para vocês. Agora, como foi equilibrar a vida profissional com outras áreas da vida? É, essa também é meio complicada, né, mas hoje eu tenho meu esposo, né, que tem me auxiliado bastante, Super parceiro, super ele tem me auxiliado bastante, né, porque antes eu tinha só um salão, né, verdade, aham, antes eu tinha só um verdade. salão que a gente, ao longo do tempo, a gente foi trazendo algumas peças de roupas, algumas coisas aqui, uma coisinha ali. E ele que tomou a iniciativa, né, "Ó, você tem que ir pra fora, você tem que ser vista, vamos pra rua". Aí eu fiquei bem apreensiva com isso, né, de ir pra rua, mas a gente foi, e a gente já tem 6 meses, né, que a gente tá mais visível. Eu ia perguntar, o que é esse ir para a rua? Pra rua é ficar mais exposto, porque antes eu ficava dentro de uma galeria, Hum, onde as pessoas não tinham uma que você já visibilidade. tinha suas roupas Isso, ali, mas estava muito mais isso, voltado para para as a sua minhas parte de clientes. clientes de Isso, depilação. isso. Tá. Hoje nós estamos na rua mesmo, numa avenida bem movimentada, e a gente tem se ajustado,
né? Eu, meu esposo, hoje ele trabalha comigo e a gente tem equilibrado até em casa, né? Interessante isso, gente, Até porque em olha, casa. o esposo que chega do trabalho e a mulher que chega do trabalho tem um equilíbrio. Agora, quem trabalha junto é um outro desafio. É. Então, no início foi um choque assim, foi um choque, né? Um choque. Colocar nós dois Zzz. juntos, mas a gente tem se ajustado porque foi propósito de Deus mesmo, né? Assim, para nos moldar como casal, né? E quando eu tô no salão, ele fica lá na frente da loja, né? Porque o salão é junto, é nos fundos, ele fica lá na frente, ele que atende. E quando eu tô livre lá atrás, eu vou lá pra frente. Aí ele vai pra casa, ele faz almoço, né? Ele me traz almoço, assim, ele Ele chega em casa vive e identidades importantes. sim, Olha. sim. Ele tem me ajudado bastante, assim, ele tem sido o meu maior incentivador. É ele. Nossa, que riqueza, gente. Surpreendente, não é? Surpreendente, mas ao mesmo tempo muito valioso. Ele se sente bem, gosta, tá à vontade no ambiente, ele fala sobre isso ou ele tá naquela fase assim meio que de adaptação ainda? Ele gosta, né? Ele gosta, às vezes ele fica um pouquinho assim inseguro, né? Aham. Porque vem bastante mulheres, tal, então às vezes ele fica assim, mas ele já tá se soltando bastante, né? Ele é bem simpático. Eu brinco que ele é até mais simpático que eu, assim, né? Pra atender. Personalidades. Ele é bem despojado, assim, então ele tem se dado muito bem, Ah, assim, que ótimo. ele tem sido um bom empreendedor. Ele tem se dado Você bem. está ensinando ele a empreender ou ele tem experiências nessa Não, tá sendo visão? natural dele. Não sou nem eu, é o próprio Deus, assim, que tá colocando nele. Quando Deus tem propósito. Deus que tá. Porque por mim eu teria ficado lá quietinha no meu canto, que eu não sou muito. Eu não gosto muito de me expor. De desafios, De né? desafios, não. Eu sou uma mulher que eu coloquei essa taça aqui, ela vai ficar aqui pro resto da vida dela. Só vou enchendo ela de água, tiro ela para lavar, mas ela vai voltar para cá. Não sou muito adepta às mudanças, Uhum. né? Mas ele não, ele quer viver o novo e eu tô aprendendo aí no embalo dele. Para mim é desafiador, né? Eu lembro que no momento de desespero, quando eu não queria ir mudar, né, para a loja, o Senhor falou para mim: confie mais no seu marido. E eu tô confiando. Isso aí, confia, confia. Você sabe que esse Confiando. ano é um ano de confiança e descanso para mim, né? Eu fui dentro de uma vivência muito acelerada, porque eu quero mudar a taça de lugar toda hora. Toda hora eu quero mudar ela de lugar, então eu tô desacelerando. Meu propósito já é o contrário. Mas me diz uma coisa, você já sentiu que precisava reorganizar a sua vida para continuar caminhando? Ah, sim, né? E Deus fez isso, né? Na verdade, né? O ano passado eu não queria muito, porque eu sou uma pessoa, como eu disse, controladora, né? E passei por um momento muito difícil na minha vida, na minha saúde, onde eu quase morri mesmo, né? Foi o Senhor Momento que bem não delicado. permitiu que isso acontecesse. E ali o Senhor me parou. Ele teve que me parar, porque eu estava acelerada também. E ele me parou para poder ajustar, né? Para poder ajustar o meu emocional, para poder ajustar o meu relacionamento com o meu esposo, para poder ajustar o espiritual, porque às vezes a gente acha que está muito tempo na caminhada, né? A gente conhece muito, a gente sabe muito. E foi o tempo que ele me parou para eu aprender a descansar nele, para descansar somente nele. Fiquei 2 meses parada, sem atendimento nenhum. E aprendendo, o mais importante disso, aprendendo a deixar o meu marido ser o provedor. Olha! Aprendendo a deixar ele cuidar de mim.
Foi difícil. Eu Porque, né, a imagino. gente é mulher que gosta de estar no controle, A gosta de fazer as independência, coisas. a mulher, ela tem muito dessa visão de independência, né? De querer ser independente. E o Senhor me fez parar. E me colocar realmente, assim, debaixo da proteção do meu marido, né? Debaixo do cuidado dele, debaixo da submissão, né? Que é uma posição desafiadora. E espiritualmente você cresceu muito quando você desceu para essa posição? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu tenho aprendido mais me sossegar, né? Não querer fazer, não querer tomar a frente das coisas, sossegar. Você sabe que eu recebo na clínica muitas mulheres que falam para mim, se eu queria muito que o meu esposo fizesse isso, ou, né, tivesse este perfil de comportamento. Eu falei, mas vamos olhar para você, né? Essa semana, tem umas semanas que uma paciente falou para mim assim, ai, mas eu não sei, eu acho que não vai dar certo mais a gente junto, porque o perfil masculino dele não existe. Ela deve estar matando, né? E aí foi na onde o meu papel foi mostrar para ela. E uma coisa simples, porque ele, mesmo tendo todos esses percalços, ele acompanha ela, sabe? Ele quer cuidar, ele quer tá ali, do jeito dele. E eu fiz a leitura corporal, porque a gente vê muito isso, né? Então ele sentou e já cruzou as pernas de uma maneira muito feminina. E aí eu falei pra ela, você já percebeu como ele senta assim, assim? Ela falou, tipo, verdade. Eu falei, então. E ela tem comportamentos masculinos, que é de evidência desse masculino. E dentro da história dela tem muita coisa que traz esse masculino. A necessidade do masculino para proteção. Entendeu? Só que aí é aquela questão, a mulher precisa se reconhecer que ela está numa fase diferente, que agora ela já não está mais com a necessidade de se defender. Não, agora ela está vivendo. Então, se ela não parar de se defender, ele não vai deixar de estar acuado. Não, não vai. E eu lembro de uma. Antes, né, de eu passar por esse processo da cirurgia, um mês e pouquinho antes, o meu esposo falou realmente isso, assim, né? Você não me deixa cuidar de você, você é uma onça. Olha! É, ele chegou a falar. E eu não me via desse jeito. Para mim, ele tinha que ser motivo de orgulho dele, eu ser essa mulher forte, Aham. independente, que vai lá e faz. Só que a luz da palavra de Deus não é assim. A luz da palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós temos essa força, né? Porque até o nome da loja foi Seja Virtuosa, foi ele que Ele escolheu? tudo veio dele, assim, né? E virtuosa significa força, eficiência, né? Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter um espírito dócil e tranquilo, porque a palavra de Deus diz. Então, no mesmo tempo que a gente tem que ter essa força, a gente tem que ter doçura. E eu não estava mostrando essa doçura, né? Então ele me cobrava muito isso. E ele falou: "Você é uma onça que não deixa eu cuidar de você". E aquilo assim para mim veio como uma bomba. Eu falei: "Como assim eu sou uma onça?", né? Então foi aonde Deus alinhou, onde eu falei para Deus: "Deus, tá bom, eu te entrego o controle da minha vida nas tuas mãos". E foi onde eu passei, nem imaginava que eu ia passar por esse processo. Eu fiquei 4 dias na UTI, né? Eu fui entubada. Foi um momento assim muito difícil mesmo, e o Senhor me deu essa nova oportunidade. Tá bom, você entregou o controle, agora é comigo, né? E é onde eu falo que nós temos nos ajustado, nos aproximado mais como casal. E é muito bonito isso, porque enquanto a gente não sabe o propósito que Deus tem, ele vem nos conduzindo. A partir do momento que a gente toma conhecimento do que Deus quer, a gente precisa criar essa responsabilidade para os próximos passos, para que você realmente tenha uma vida hoje com qualidade, uma vida harmônica. Essa responsabilidade Sim. precisa existir. E aí é onde você vem hoje se reconhecendo. Sim. Tem atitudes ainda que você tem que você fala, opa, Tati, Tem, opa. tem o meu tom de voz. Uhum. O meu tom de voz é muito autoritário. Aí eu falo e depois
ai, podia ter mudado nisso. E às vezes, assim, é muito legal isso, porque quando a gente realmente se entrega a Deus, né? O Espírito Santo, ele fala, ele conduz, ele assim, filha, fala assim. Uhum. E aí eu tenho prestado mais atenção, né? Às vezes sai, às vezes a mulher impetuosa vem e sai, mas depois fala assim, ai meu Deus. Passa o vento. Aí depois fala assim, não, tá bom. Aí eu peço desculpas, não é bem assim e tal. Mas é uma construção, Pedir né? desculpas também é Sim. um avanço nas nossas vidas, não é não? Sim, é uma construção, né? É, A gente precisa deixar ser moldadas. verdade. Eu ia perguntar o que isso significa para você, né? Viver hoje como uma mulher virtuosa, mas eu acho que você já trouxe um contexto muito interessante aí. Que eu acho que hoje você está vivendo essa virtuosidade. Sim, é um processo que eu falo que a mulher virtuosa, ela está dentro de nós, porque foi o próprio Deus que já colocou essa identidade, né? A gente tem falado aqui bastante de identidade, ele colocou essa identidade dentro de nós. Então, a gente precisa cavucar ela, deixar ela florescer, né? Deixar ela vir à tona, e é um processo diário. Errou? Vamos começar de novo. Falou ríspido? Na próxima a gente coloca mais doçura, né? E eu tenho pedido muita doçura ao Senhor, né? Porque eu não quero ser a mulher virtuosa, são várias características, né? E eu quero ser aquela que faz bem ao marido, eu quero ser aquela que faz bem, que cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, não só empreendedora, porque ela também é empreendedora, né? A gente vai ler lá os versículos que fala dela, ela é mulher empreendedora, ela compra, ela faz, ela cuida bem dos seus negócios lucrativos. E teve muitos anos que eu fiquei, ela cuida bem dos seus negócios lucrativos, ela cuida bem, eu só foquei nesse versículo. Esqueci da doçura, esqueci que ela nunca faz mal ao seu marido, sempre o bem, que ela cuida bem dos seus filhos não têm falta de nada. Então, assim, eu foquei em um só. E depois o Senhor me fez, opa, vem aqui, filho, ó, tem esse, tem esse, tem esse. Então, é esse lado que agora eu tenho trabalhado, cavucado Que é para buscar, nascer. de fato, ser a mulher inteira, que tanto Deus deseja que a gente seja. Ela, a mulher inteira. Inteira. E é um processo e eu Nossa, não vou Tati. desistir desse Às vezes a gente processo. não compreende quando Deus faz movimentos, né? Porque muitas vezes a gente já tentou estar juntas, já tentou gravar alguma coisa, a gente já programou e não foi. E quando Deus preparou aqui, de estar aqui no Grava Aqui, nesse estúdio, né? Dessa forma tão especial, até gratidão, Ricardo, por esse momento, por essa oportunidade, né? De estar aqui. E saber que a gente está sendo muito bem amparado dentro do estúdio e tudo. Eu consigo entender hoje o porquê que Deus não permitiu que fosse de outra forma. Tinha que ser neste momento, porque a mulher inteira ele não existia ainda. Existia, Deus já tinha no caminho, né? O programa em si, Mulher Inteira. Mas eu tenho uma metodologia que é a mulher inteira. Então, ontem mesmo, à noite, eu buscando de Deus e buscando direção, e falei, Deus, e agora? Essa gripe que não passa, essa coisa de se sentir sufocado, eu preciso falar, eu ressignifiquei a dor de garganta que o senhor me deu há 3, 4 dias atrás e ficou tudo bem, não deu rouquidão, que é o que evolui, né? Não deu rouquidão em tudo. E hoje, de repente, eu levanto, tô fazendo as tarefas dos atendimentos da clínica, depois eu levanto e me lavo de sangue numa hemorragia, assim, sabe? E eu falei, Deus, o que o senhor tem? Né? E eu sou chorona, todo mundo sabe que eu sou chorona e chora mesmo. Então, quando tem profundidade naquilo que ele quer para nós, o caminho ele não vai ser fácil. E aí é onde eu falo muito para as mulheres, para viver a cura, de fato, de qualquer coisa que você vive hoje, que você busca algo diferente, vai ter um caminho de processo. Sim. E o processo não é fácil. Não. Só que é muito mais difícil permanecer na dor. Exatamente. Então, a decisão que você tem que tomar de dar o primeiro passo, mesmo enfrentando todas as adversidades, todas as dificuldades, todos os atrapalhamentos do caminho, é importante. E eu vejo isso com nós duas aqui hoje. Porque é não desistir, né? Exatamente.
e nós estávamos conversando a semana passada sobre essa questão de muitas vezes desejar muito e chegar a uma fase da vida onde a gente não consegue fazer a escolha, porque a gente depende 100% de Deus, e depois a gente acabar entrando numa fase que a gente não quer escolher mais nada não, né? A gente não quer escolher mais nada não, porque, vamos deixar Deus trabalhar. Mas Ele quer que a gente também esteja no controle, Ele quer que a gente faça yes, que eu brinco muito com a minha, faz yes aí, realiza, mulher, que Deus Ele tá colocando o chão para você dar os passos. Exatamente. E conversamos também a semana passada, falei, Tati do céu, acho que ainda vamos segurar mais um pouquinho para as coisas acontecerem. E aí Deus me falou, sustente, honre a sua palavra. Eu tô criando caminhos, não olhe para as dificuldades, não olhe para as adversidades, estamos aqui. Estamos aqui. É maravilhoso a gente entender que existe sim um caminho e que toda mulher precisa passar por esse caminho, e o caminho se chama processo. Sim. Não tem outro caminho, não tem outra opção, né? Vai doer de qualquer jeito, vai ter dificuldades de qualquer jeito, né? E Tati, eu tenho programado para o nosso programa o recadinho de Deus que eu gosto muito, né? E aí você já olhou minha Bíblia e falou, nossa, que Bíblia linda. Aqui nessa Bíblia nós temos mais de 800 mulheres catalogadas ou não, ditas, citadas ou não nas Escrituras. E aí Deus falou comigo, nós vamos ter que ir lá nessa mulher virtuosa. E deu exatamente o versículo em Provérbios 25, 31 de Provérbios, versículo 25, que é a força e a glória. Ele fala sobre a força e a glória, que são as suas vestes. Amo esse versículo. E ri do dia futuro. Quando ele fala pra gente rir, é pra não ter preocupação, gente. Quem que ri preocupada? Só nós mesmo. A gente ri de nervoso, mas a gente, né? E quando ele fala que a força e a glória são as vestes, é aquilo que ele nos reveste. Não é aquilo que a gente tem que ser. Não é E você trouxe isso de uma forma muito linda. Muito linda. Então, eu vejo que ele está nos dizendo para a gente não ter medo do futuro. Pode rir, porque ele nos vestiu de força e glória. E a gente precisa viver isso. Então, o nosso recadinho de Deus hoje, para todas nós, é exatamente isso. Porque quando a mulher, ela entende que ela não precisa ser perfeita e que ela é uma mulher que aprende a caminhar com consciência, fé e responsabilidade todos os dias, e que não é uma vez que ela aprende e que vai estar bom e pronto. Exatamente. Não, só vai aumentar o desafio, né? Eu tenho, de repente, uma responsabilidade hoje, como filha. Eu me tornei mãe, eu tenho uma outra responsabilidade, né? Mas antes de me tornar mãe, de repente eu me tornei esposa, outra responsabilidade. Às vezes, antes de me tornar mãe e esposa, eu me tornei profissional, empreendedora ou até uma CLT, mas eu tô trabalhando, eu tenho minha identidade profissional. Opa, mais uma responsabilidade. E de repente eu tenho um papel na sociedade, eu tenho um papel dentro da minha instituição religiosa, a qual eu sigo, a qual eu busco, eu tenho outra responsabilidade. Então só vai aumentando os desafios, e é isso que Deus quer de nós, que nós caminhemos com consciência e responsabilidade, que o resto, Ele é quem vai conduzir, Ele vai fazer, é dele. E por que a gente está o tempo todo querendo pegar as rédeas e fazer assim, ó? Né? Se você fizer isso no cavalo, ele faz o quê? Ele vai caminhar, ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar e vai te derrubar. Vai te derrubar ainda, tá? Então, quando uma mulher entende as suas identidades, ela deixa de viver em pedaços. E é isso que a gente precisa. Juntar os nossos pedaços e começar a viver inteira diante de Deus. Exatamente. Porque se a fé, a espiritualidade, o crer não estiver vivo dentro de nós, o templo do Espírito não permanece em pé, que é o nosso corpo. Exatamente. O nosso guia, emocionalmente falando, que é o nosso cérebro,
dentro das nossas memórias, não vai ter estrutura para nos sustentar. A gente vai viver todas as nossas dores de uma história, mágoas, tristezas, angústias, e é para ele que a gente entrega. Existem ferramentas? Existem muitas ferramentas que a gente tem hoje. Inclusive, dentro da nossa comunidade, nós vamos ter muita coisa rica de linda lá dentro desse jeito, viu? Maravilhosidade daquelas assim... Ai, que eu também tô bem, né, esperançosa, assim, com o que Deus vai fazer dentro dessa comunidade. E quais são as mulheres? Eu sempre falo isso, que eu fico sempre com uma ansiedade muito boa para saber quem vai estar comigo na clínica, quem vai estar comigo vivendo o que precisa viver, porque eu sei que se ela tá ali é porque ela tá no tempo de Deus na vida dela. Não é no meu tempo de servi-la, é no tempo de Deus me fazer servir a ela. E principalmente fazer ela servir a si própria. Então eu não tô ali com fórmula mágica, eu não tô ali com uma vitamina que vai tirar ela da depressão, eu não tô ali com com um ozônio que vai desinflamar o corpo, ela vai parar de sentir dor. Não, eu tô ali com uma proposta bonita para que ela resgate a própria vida. E não é fácil fazer isso, porque hoje a medicina ela está medicamentosa, imediatista e solução momentânea. Mas a mulher não se cura se for assim. Tem algo que eu li há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar, é que não existe doença incurável. Existe pessoas incuráveis. E eu não entendi isso, sabe, Tati? Quando eu comecei a buscar essa metodologia e buscar de Deus realmente algo que fizesse sentido para o trabalho. Porque eu precisava viver isso e viver com intensidade. Depois que eu entendi minha responsabilidade, eu precisava construir essa responsabilidade, ter consciência dela e trazer consciência para as mulheres. E Tati, eu já vivi muita coisa com mulheres incuráveis. Eu acho interessante isso, porque tem um texto uma fala do próprio Jesus, né, do próprio Cristo, que ele fala assim, quando ele ia curar algumas pessoas, ele fala assim, você quer? Exato. Você quer? Você realmente quer? Uhum. Ou você quer viver agarrado na sua dor? Então. Ou você quer viver de coitadismo? Ou você quer viver de vitimismo para que as pessoas te notem, né? Então a cura a gente tem que querer, né? Porque não é simplesmente o curar, né? A gente vê cegos, paralíticos, o Senhor fala, o que quer que eu te faça? Você realmente quer que eu te cure? Ou você quer ficar dependendo desse artifício da dor? Porque se eu te curar, a sua vida vai mudar. Só que você vai ter que abandonar Exatamente. o que você está ganhando sentindo dor. Exatamente, né? Tanto é que de um ele fala assim, toma o teu leito, toma a tua maca e anda. Aham. Pega esse negócio aí e vambora, vamos embora. Aham. Né? Exato. Porque esse é o propósito, né? Curou para curar outras pessoas, para falar das maravilhas que ele tem feito, né, na nossa vida. Exatamente. E tive medo já dessas responsabilidades. Sim. Né? Muito medo. Porque não é fácil você trazer algo novo. Assustador. E falar para a mulher que ela vai ter que ter responsabilidade diante daquilo que ela está vivendo. Sim. E diante de mulheres, sentado assim, lado a lado, como eu tô com você, eu olhando para a mulher e eu lembrava, mulher incurável. Porque não quer, né? Tati, meu coração virava um turbilhão dentro de mim. Não, eu acredito, porque eu trabalho também, lido com mulheres, né? Não na sua profundidade, porque você estudou para isso, mas eu ouço muitas histórias. E como eu sou bocuda, eu falo, às vezes eu dou uns pitacos e eu também percebo isso. Pessoas, mulheres vivendo em relacionamentos abusivos, sabem que precisam sair desse relacionamento e não saem por dependência emocional. Exatamente. Por uma história adoecida de dependência. Sim, de dependência. Mulheres que passaram por outros relacionamentos, que também passaram pelo mesmo abuso e que agora vivem outro. E assim, podendo sair. Falam para mim, eu não sei como sair. Eu falo, você sabe como sair. E você não precisa disso para ser feliz, não precisa disso para se validar como mulher. Eu acredito muito que o que a gente trouxe de recadinho de Deus hoje serve para essa mulher, porque ela quer ter
condição para. Ela sabe, mas ela acredita que ela não tem condição. Mas e se ela se firmar agora aqui, que a força e a glória Deus coloca nela, Exatamente. que ela só precisa rir desse futuro e parar de rir do que ela está vivendo agora, porque não tem nada de feliz no que ela está vivendo. Né? Nada de feliz no que ela está vivendo. Nada mesmo. Mulher, não seja uma mulher incurável. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem, para reconhecer as suas dificuldades, as suas bravezas, a sua fala, a sua conduta, o seu comportamento, o seu pensamento. Como está o teu coração? Do que o teu coração está cheio hoje? Será que você precisa olhar para tudo isso? Para que amanhã ou depois você não pare assim para pensar, nossa, realmente, muita coisa não aconteceu comigo porque eu estava incurável. E quando eu falo para vocês que eu estive diante de muitas mulheres incuráveis, existe libertação que não é da carne. Existe libertação que é de templo, né? Do espírito. Então, todas as vezes que Deus falava para mim assim, essa mulher é incurável, eu falava, Senhor, então salva ela pelo espírito. E logo Deus criava um caminho. Ó, até a voz até embargou. E levava ela para o reino de glória. De alguma forma ela conhecia Deus ou ela, mas era para findar. E não para continuar com consciência construindo cura. E isso é muito profundo. Muito forte. Muito profundo. Muito profundo. Então, quando eu falo para as pessoas o que a gente vive dentro da clínica, junto com mulheres, nessa profundidade que você falou, né, que eu vivo, não tem como mostrar em vídeos, em fotos, em... Não, então eu vejo que esse programa vai trazer para nós essa validação daquilo que é importante comunicar, mas que quando eu estou, de repente, dentro da clínica, é tudo muito particular, né? E eu preservo muito. São histórias, né? Preservo muito a identidade da mulher que está comigo, né? A história dela. Tem muitas mulheres que falam, que estão comigo lá, que gostam de fazer vídeo, que, né, faz histórias depois, mas aí ela tá contando aquilo que faz sentido pra ela. E que muitas vezes já não dói mais, porque a mulher quando vai contar é porque ela já ressignificou, né? Exatamente. Ela já tá lá na frente, num patamar, assim, de anos-luz, né? Eu falo anos-luz lá na frente. Tati, eu sou muito grata, viu? Por você ter vindo comigo aqui hoje, mesmo sabendo que você não veio por você. A gente teve um virtuoso. Teve um valente. Um valente que falou, olha... Um sacerdote. E tenho certeza que ele compreendeu o poder que Deus tinha através desse momento. E todas as vidas que vão ser alcançadas através dessa nossa conversa. Amém. Quantas portas serão abertas, né? Eu falo muito sobre portas. Que Maria Jesus, uma maravilhosa, né? Ela fala pra mim assim, você tem o óleo que põe na fechadura, né? Pra virar a chave. Daí eu falo pra ela, mas a chave só você tem. E a porta só Deus abre. Ai, que lindo. Por quê? A porta da salvação, a porta da libertação, a porta da cura é uma porta que se abre por dentro. Exatamente. Ela é uma porta que se abre por dentro. Então, se nós temos a chave da salvação e nós entendemos isso traz muito pro meu pai, quando desceu nas águas do Santo Batismo, ele falava muito assim, eu ganhei uma chave. Eu ganhei uma chave, né, filha? Ele falava, eu vi uma chave, eu ganhei uma chave. Eu falava, chave da salvação. Sim. Meu pai com Alzheimer, no auge do Alzheimer. E abria os braços e falava assim, eu ganhei uma nova família, né, filha? Nossa, uma nova família. Então, ele estava abrindo uma porta que só se abre por dentro. E no auge do meu pai, do Alzheimer dele, da confusão que existia, né? Porque a gente sabe que foge da realidade, falava para ele assim, vamos na igreja? Vamos. E ia, prestava atenção, voltava até contando o que ele tinha escutado, os testemunhos, cantava. Que lindo. E depois ele voltava para a realidade a qual Deus permitiu que ele estivesse para não voltar mais para os vícios. Porque ele também era uma pessoa que muitas vezes se fazia incurável. Então, quando Deus fez a obra com ele, já foi lá no finalzinho.
para completar e recolher. Mas ele teve essa alegria e esse presente, né? De poder ter vivido... O melhor presente que a gente pode receber. O melhor. Não existe outro. Não existe. Não existe. Mas para a gente fechar esse nosso programa de hoje, né? Nós precisamos então trazer essa mensagem para vocês e firmar ela quantas vezes forem necessárias, que mulher inteira vive com consciência, equilibrando corpo, emoção e trazendo como base a fé, porque toda mulher precisa passar por um caminho e esse caminho se chama processo. Primeiro ela desperta, depois ela compreende, aprende a enxergar a sua história, depois ela reorganiza a sua vida para então ela florescer. Tem muita mulher querendo florescer sem aprender, sem compreender, sem reconhecer. Sem passar pelo processo. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Então, coloca isso no coração. Não dá. Você precisa aprender, compreender que você precisa aprender, que tudo que você vive hoje não é politicamente correto ou perfeitamente perfeito. Precisa de ajustes. E aprender a enxergar que a sua história te reveste de força e glória hoje. Amém. Que ela não é uma história para te matar, te derrubar, te destruir. Ela é uma história para fazer com que você evolua dentro da sua vivência. E aí você reorganiza a vida. Quando você toma consciência, você reorganiza, porque aí não depende do outro, não depende de circunstâncias, da política, do clima, do que você está sentindo. Você vai lá e aí você começa a florescer. E você começa a transparecer esse florescer e você ajuda outras mulheres a também viver o mesmo. E a gente quer essa corrente do bem. Amém. Mulheres que transformam mulheres. Exatamente. Eu penso muito sobre isso. Se eu tenho algo para você, você tem algo para sua família. Dentro dessa família, existem outras mulheres. Se você hoje trabalha alguma coisa para uma mulher, tem outra família. Família que tem pessoas e que também tem mulheres. Ó. É um ciclo, né? Nossa, a coisa mais linda deste mundo. Então eu estou entendendo o que é esse ecossistema divino que ele está criando para nós nessa evolução dessa nossa vivência. E é isso. Bora fechar esse programa, porque senão a gente não fecha nunca. A gente gosta de falar pelos cotovelos e Deus também gosta de falar aos nossos corações e a gente vai longe. Vai, né, Tati? Deixar. Teremos outras oportunidades e toda quinta-feira, então, nós estaremos aqui no YouTube trazendo essa mensagem, esse amor, sempre com uma convidada, para que a gente possa... Eu falo sempre porque a gente sempre quer ter alguém aqui, né? Mas vamos ver o que Deus vai preparar, né? No meu coração tá cheio de mulheres para vir aqui. E tenho certeza que Deus vai criar caminhos para que todas elas estejam, assim como criou esse caminho para que eu estivesse aqui junto com essa minha amiga linda. Amém. Deus abençoe. Amém, obrigada. Ora por nós, para a gente fechar. Ora. Pai, nós te louvamos, te damos graças, bendizemos o seu nome, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Rei soberano de toda a terra. Colocamos diante de ti, Senhor Deus, esse dia, Pai, esse dia memorável, Senhor, que é o início de uma grande e linda jornada na vida da tua filha. Te louvo pela vida dela, que o Senhor a use como instrumento, Senhor, e como flecha nas tuas mãos. Que ela voe alto, que ela viva tudo o que o Senhor já propôs para que ela vivesse e que o teu nome seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo no coração e até o próximo programa.